Sete Prisioneiros. Esse filme acabou de entrar em cartaz no Netflix, eu assisti na sexta-feira. E é sobre ele que eu quero falar com vocês essa semana. Eu não vou fazer uma análise técnica do filme sobre produção, direção, atuação, roteiro, não. Eu quero falar sobre os aspectos comportamentais que eu pude analisar no filme, sobre a constituição do eu, do ser humano ali, dentro da história do desenvolvimento dos personagens, né? Eu sou Ivan Rodrigues, especialista em desenvolvimento humano, inteligência emocional e treinador comportamental. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu quero te convidar a me seguir, @ivanrodrigues.oficial lá no Instagram, eu aguardo você. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o seu like, não compartilhou esse vídeo, não deixou o seu comentário, faça isso agora, eu conto com você, ok? Então vamos ao filme. Se você ainda não viu o filme, provavelmente eu vou te dar alguns spoilers do filme, mas não se preocupe, você pode assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. Ele, como eu já disse, ele já está disponível no Netflix. O filme conta a história de alguns rapazes do interior de São Paulo que recebem uma proposta para ir trabalhar na capital, né? O sonho de viver na cidade grande, de ganhar dinheiro para poder sustentar a família, de ter uma vida melhor, é o pano de fundo dessa história. Eu quero focar especificamente falando no personagem do Matheus, que eu já vi esse ator numa outra série, eu não lembro o nome dele, mas depois eu vou colocar para vocês aqui durante a edição. Eu vi ele também numa outra série, se eu não me engano o nome é Sintonia, que é do Godzilla, que também está na Netflix, mas depois eu vou também deixar o nome aqui para vocês, se vocês quiserem assistir. Eu não vou fazer uma análise da interpretação dele como ator, embora eu acho que ele está belíssimo, ele fez muito bem o papel. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento humano. Na minha opinião, dentro de alguns estudos que eu tenho feito, de livros que eu tenho lido, o ser humano ele é constituído pela genética, pelo meio, ou seja, o histórico social, e pelas suas decisões. Na minha opinião, aquilo que eu decidi ou deixei de decidir ontem ajudou a contribuir para me tornar quem eu me tornei, né? Então essa é a minha visão. Você tem direito de discordar, e se você tem um outro pensamento a esse respeito, você pode deixar aqui embaixo. Logo no início do filme, quando o Matheus ele é apresentado aos espectadores, aos telespectadores, você percebe algumas características do Matheus. O Matheus ele é um rapaz que tem o desejo de prover para a família dias melhores, situações melhores. O Matheus ele é um rapaz protetor, ele tem um cuidado todo especial com a mãe, com as irmãs, ele é esforçado, ele tem um sonho, ele tem um objetivo. É dessa forma que o Matheus ele é apresentado, como um rapaz trabalhador, como uma pessoa responsável, de um caráter libado, preocupado em ajudar as pessoas, preocupado com as pessoas. Quando a mãe dele é apresentada aos telespectadores, você também acaba percebendo essas características da mãe, né? Embora isso seja uma característica comum em quase todas as mães, mas ali você percebe no desenvolver da história que ela tem um papel muito importante na formação do Matheus. E ali você vê, então, se manifestar no comportamento do Matheus uma questão genética, ele herdou algumas coisas da sua mãe. O filme não deixa claro a questão do pai do Matheus, pelo que eu pude entender, ele foi embora, eles o abandonou, alguma coisa no sentido, mas você pode conferir lá depois, mas não fica claro ali qual é a participação do pai, embora tenha uma cena do filme que ele demonstra um certo rancor pelo pai. Mas você percebe ali que o Matheus ele tem muito da mãe dele, geneticamente falando, e ele tem muito da cultura do local onde ele vive, do meio onde ele está inserido, em especial a mãe e as irmãs, que é com quem ele divide uma casa bem humilde. E ele tem esse desejo de ir para a cidade grande, para estudar, para ganhar dinheiro, para dar uma vida melhor para a mãe. E ali você percebe que tanto o Matheus como esses outros rapazes, eles têm uma ingenuidade que é natural das regiões mais remotas, onde você não tem muito... O filme mostra ali que eles não têm muito acesso à informação, eles não têm leitura, acho que somente o Matheus é que conseguiu estudar durante um período. Então mostra um pouco dessa ingenuidade, né? E quando eles chegam
na cidade grande, eles se deslumbram com tudo que eles veem ali, porque eles não estavam acostumados com aquilo ali. E eles vão, desculpa, estou no meio do vento aqui, tá dando uma ardência no olho, mas é tranquilo. E eles vão com essa expectativa. Então, você percebe ali que, em especial, o Mateus, você vai acompanhando uma mudança na vida do Mateus que tem a ver com esses três fundamentos da formação, da constituição do ser humano como indivíduo, como eu, né? Você percebe manifestado em várias vezes a questão genética, a questão do meio, mas você percebe também as decisões, como as decisões vão influenciando. Quando o Mateus chega para trabalhar num ferro velho, que é administrado pelo personagem do Rodrigo Santoro, que chama Lucas. O Rodrigo também está fantástico ali na sua atuação. Para mim, ele é um dos grandes atores brasileiros, mas ele está fantástico ali interpretando esse personagem, Lucas. No primeiro momento, você já vê ali um choque de cultura social, de cultura do meio. Por quê? Porque o Lucas, ele chega, ele já manifesta um interesse em fazer as coisas tudo bem certinho, em obter informações, a nossa documentação, quando é que nós vamos assinar o contrato e tal. E ali você já percebe que ele tem um caráter de fazer as coisas da forma mais correta possível. Depois, num segundo momento, ele manifesta um interesse em proteger os amigos, que ele assume meio que o papel de líder, o papel de pai dos amigos ali, e você vê de novo o confronto dele, essa característica dele de protetor, em querer proteger os amigos. Mas aí, conforme ele vai percebendo o ambiente no qual ele está inserido, ele vai sofrendo uma metamorfose. Primeiro, no sentido de que eu preciso entrar no jogo desse camarada para que a gente possa sair daqui com vida, né? Então ele entra nesse jogo meio que com esse interesse de sobreviver. É o instinto de sobrevivência falando alto ali na vida do Mateus. Mas depois você percebe que ele vai tomando pequenas decisões, né, fundamentado no meio, ou seja, ele está num meio diferente onde ou você se adapta ou você morre, né, ou você é destruído, mas também baseado em decisões. Eu preciso tomar essas decisões. E o Mateus, ele vai se transformando. E ao final do filme não fica muito claro qual o caminho ele tomou, mas ali você percebe também uma repetição da história da vida do Lucas na vida do Mateus, porque você vai perceber também que houve também uma evolução na vida do Lucas quando o Lucas apresenta a família dele. No primeiro momento você enxerga ali aquele vilão, aquele super vilão, mas é como eu sempre digo, ninguém se torna o que é da noite por dia ou sem explicação. Eu não quero aqui justificar, mas o filme, eu entendi que o filme meio que deixa subentendida essa questão os fins justificam os meios. E eu não quero aqui usar isso como sendo o que eu acredito, porque eu acredito que não, que os fins não justificam o meio. Você precisa pensar em todo um contexto, você precisa pensar em todas as consequências. Por mais que você tenha uma intenção boa, eu não concordo com fazer a coisa errada esperando obter bons resultados, mas ok, cada um tem a sua visão, e o filme ele acaba mostrando isso, que o personagem do Rodrigo Santoro, que é o Lucas, ele não se tornou o que se tornou do dia para a noite. Houve também uma história, ele vem de uma história familiar humilde, também de abuso nas questões sociais, econômicas, financeiras, né? E ele deixa isso claro, mas ali tem uma diferença. Você percebe que a mãe do Lucas, quando ela vai falar sobre ele, ela já deixa claro que lá na adolescência ele já tinha um quê de malandragem. Ela fala assim, porque ele roubava o cavalo do patrão e ia para a cidade vender os ovos, vender as galinhas, mas uma coisa certa, quando ele voltava, ele dava todo o dinheiro para mim e ele nunca mentiu para mim. Ou seja, os fins justificando os meios, ele fazia como uma questão de sobrevivência, você entende? Então ali você percebe o caráter do ser humano se formando a partir do seu meio. Tem essa questão da genética, porque ele também, com a família dele, ele tem essa questão da proteção, mas tem a questão do meio que vai formando o caráter do homem.
Aí você percebe, tem toda uma questão política, toda uma questão do tráfico humano, da escravização. Nós achamos que a escravidão já terminou, mas ainda há muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo que são escravizadas, né, de uma forma um pouco mais diferenciada da escravidão que nós conhecemos, mas que são escravizados ainda assim. E aí você vai percebendo esse pano de fundo que foi formando o caráter, constituindo o eu desses dois seres humanos. E aí você percebe que o Mateus chega a um ponto, que é onde eu digo para você que a decisão faz toda a diferença, onde ele precisa tomar uma decisão, seguir em frente com a intenção, com a ideia de dar coisas boas para a mãe dele, para a família dele, assim como o personagem do Lucas fez, mesmo que para isso ele tenha que infringir algumas regras, mesmo que para isso ele tenha que quebrar alguns padrões que haviam sido instalados nele, ou se ele continua lutando ali pela liberdade dos amigos, se ele permanece ali, se ele elabora uma outra estratégia. E o filme deixa fazer parecer que ele optou pela primeira opção, que mesmo que ele tenha que mudar um pouco o seu padrão comportamental, ele precisa garantir o sustento da sua família. Ali o instinto de sobrevivência fala mais alto. Mesmo que eu tenha que deixar alguns princípios meus de lado, eu preciso conquistar isso. Mas eu percebo também que ele tem aquela visão de tipo, se eu não fizer, ele fala ainda a isso para um dos companheiros, se eu não fizer, alguém vai fazer. E eu vou fazer, mas eu não vou maltratar vocês, eu não vou castigá-los, eu não vou judiar, maltratar as pessoas, entende? Mas você percebe que houve uma transformação do caráter do Mateus durante a trajetória do filme. Então, só para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, o ser humano, sim, ele é feito, ele é constituído pela genética. Tem muitas coisas que você vai observar em você mesmo, que você vai entender que isso veio da sua família, não somente do seu pai e da sua mãe, mas de todas gerações anteriores. Tem essa questão do meio que vai formando o seu caráter. Tem um documentário na Netflix chamado 5 Estranhos Idênticos, né? Você pode assistir também, se você vai perceber ali que mesmo os gêmeos colocados em famílias diferentes, em contextos diferentes, eles têm formações, constituição do eu de forma diferente, né? Então essa questão do meio e a questão da decisão. As minhas decisões hoje vão influenciar naquilo que eu vou me tornar amanhã. Eu sou hoje o resultado das decisões que eu tomei durante toda a minha vida. Então eu sou o resultado da genética, eu sou o resultado do meio, mas eu também sou o resultado das minhas decisões. Você não precisa ser escravo da genética. Você pode tomar a decisão de mudar. O que você tem feito para que o seu futuro seja melhor? Será que você também tem se vitimizado, tem usado a sua condição atual para justificar a sua quebra de padrões, abrir mão de alguns dos seus princípios? Ou você tem se fortalecido e dito, eu posso fazer a diferença, eu posso alterar o meio, ao mesmo tempo que eu altero o meio, eu sou alterado pelo meio e as minhas decisões podem fazer de mim uma pessoa diferente do que eu sou hoje? Qual a sua sugestão? Qual o seu comentário sobre isso? Deixa aqui embaixo, eu quero saber. Um forte abraço para você, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima!